One, two, three. Bem-vindo ao Paladar Distinto, seu podcast de gastronomia. E hoje tenho o prazer de falar com um dos maiores nomes da gastronomia, o chefe Lohan Suadol. Tudo bem, chefe? Tudo bom? Prazer, viu, falar contigo. Prazer meu para todos aí. Mando um abraço a todos que estão nos ouvindo. Que legal, chefe. Muito legal conhecer um pouquinho mais sobre a sua história, a sua carreira. E conta um pouquinho como que surgiu a paixão pela gastronomia? É uma velha história. Enquanto você está me pegando aqui, que eu estou selecionando as fotografias do próximo livro, dos textos, obviamente, que vão contar um pouco da minha vida, que já está nesse livro do Conselho Recada, um jovem chefe que eu escrevi 4. E aqui, esse livro vai ser um pouco mais de conteúdo, porque vai ter receita e fotografia, e contando de novo um pouco como que eu iniciei nesse métier, nessa profissão. Na verdade, eu não lembro, porque a minha mãe conta que eu brincava com panela já com uns 3 anos de idade, inclusive a fotografia está nesse livro, eu aparecendo, de babadeira, se chama, né? Babadeira, Sim, isso, né? sim, babador. Com panela na mão. Então, eu nasci para ser cozinheiro mesmo, viu? Então, e ao decorrente, com 8 anos de idade, eu já estava muito definido em relação a isso, né? Então, no livro, inclusive, eu conto mais em detalhes como que isso me entrou na veia, vamos dizer assim, até o ponto de entrar na primeira vez numa cozinha profissional com 14 anos e meio de idade, né? Durante as minhas férias escolares, que meu pai me apoiou, dizendo que se realmente era isso que eu queria, eu tinha que realmente ter um contato com essa profissão para ver se realmente era isso que eu estava querendo. E dali para frente, nunca mais mudei. Nunca mais parou, né? Teve até um episódio, né, que acho que também teve você, acho que seu primo, né, foram ajudar sua tia também no começo. Na minhas férias escolares, num período de 12, 13 anos de idade, eu ia ajudar na vendinha da minha tia, que era uma cidade balneária, quer dizer, um vilarejo, na verdade, balneário, e ali ela tinha uma venda, uma mercearia, e do lado tinha um barraca com fritadeira, uma televisão de cachorro para os frangos, e aí a gente vendia com o meu primo, que era o filho dela, frango assado e batata frita. E eu ia de manhã cedo de bicicleta e aí a gente pode considerar que foi os primeiros passos, vamos dizer, profissional que eu tive nesse ramo, né? Então, e aí dava para ganhar um dinheirinho, né? Não era grande coisa, mas eu brinco dizendo que eu perdi minha namorada naquela época porque eu cheirava muito óleo de fritura, né? Ela preferiu ficar com um cara que tinha um carrinho, né? Claro, eu andava de bicicleta, não é um paupérrimo, vamos dizer assim, naquele. Ela que deve ter se arrependido depois. Verdade. Nossa, e depois teve um episódio também, né, chefe? Acho que depois desse restaurante, você foi até o restaurante lá do Paul Bocuse, né? Lá para frente, né? Demorou até chegar lá. Teve a passagem marcante com o meu mestre da aprendizagem, né? Que era meu professor na escola, com quem eu falo até hoje, né? Monsieur Jean Guérin, e que a vida tem sorte também. Ele fez cartas, escreveu uma carta na época, não tinha e-mail, nada disso, né? Sim. E elogiando meu trabalho e para que ele, se tiver interesse, a me empregar. Então, ele mandou carta por vários chefes conhecidos naquele momento. E aí eu fui na casa do Michel Guérard, em Eugénie Lebain, com 17 anos de idade. E aqui, nesse momento, que eu posso dizer que entra em francês, on dit la cour des grands, na corte dos grandes, né? E dali para frente, ele te indica para outro endereço, foi para Bordeaux, com um cara que já tinha trabalhado com Michel Guérard e com o pai do Claude, inclusive, com a Casa Trois Gros. E dali, naquela época, eu sou de uma geração ainda que tinha que servir no exército, né? Você não tinha como escapar. E no exército, eu fiz tudo para escapar da cozinha. Consegui Conseguiu? que eu não queria estar a serviço da mulher do general, nem, na verdade, o general não era brigadeira, porque era Força Aérea, era na Força Aérea, né, que foi servir. E
consegui, mas os caras viram que eu estava querendo escapar, usar um pouco de malandragem, fizeram tudo para me colocar, consegui, inventando umas histórias, e aí fiquei como garçom, e depois cuidando de uma almoxarifada, e ali, de novo, sorte, né? Num período de permissão, que a gente tinha como voltar para casa, eu não voltei para casa, na verdade, ficava muito longe da minha casa, eu não tinha nem tempo para isso. Um colega do Exército, gentilmente, me levou lá para bater na porta do Georges Blanc, que naquele momento não tinha como me empregar, e eu fiquei tão triste e puta, vamos dizer assim, em bom português, claro, que eu falei, então vou lá no maior, vou bater na porta do maior. E foi no Paul Bocuse, a gente pegou o carro, chegamos lá, era em torno de meio-dia, e você vê como são as coisas, destino, né? Você bate na porta, o cara te recebe, o chefe me acolheu, que não era nem o Paul Bocuse estava viajando naquele dia, o chefe se chamava Roger Jaloux, que se tornou um amigo depois, e eu fui emprego lá, me empregou e vamos embora. O que eu falo, então, se eu tenho um conselho para dar para alguns jovens, talvez, que estão me ouvindo aqui, a vida não é feita de só esperar que bate na sua porta. Não tem medo de bater na porta, não tem medo de encarar, não tem medo de empurrar, né? Principalmente de acreditar em você. Quando você tem 19, 20 anos, você não tem nada para perder. Então, mete a cara. Não fica preso uma história de salário, de horário, de isso, aquele. Existe um timing para realmente conquistar umas coisas na vida, porque a vida passa muito rápido. E Sim. eu tive essa inteligência, vamos dizer, de espírito, de entender isso, que eu tinha que ser um pouco abusado, né, de bater na porta. Foi o caso, cheguei lá sem ter avisado ninguém, me receberam, e o chefe gostou do meu currículo e me empregaram. Exato. Mudou completamente, naquele momento minha vida muda completamente, né? Sim, com certeza, tem que arriscar, né? Tem que você falou, tem que ir em frente, né? Exatamente. E hoje, eu diria que nesse período que a gente está vivendo, o que eu estou dizendo agora é mais verdade ainda, mais verdade ainda. E como que foi a experiência nesse restaurante, assim? Era muita pressão, né? Foi muito difícil, não é? Porque eu sempre falo o seguinte, que foi... Eu não servi no Exército, eu servi o Exército na casa dele, né? Porque era uma disciplina militar muito, muito dura, começando pelo corte do cabelo, as unhas feitas, o sapato engraxado, a calça tinha que ser preto, você não podia ter cabelo grande, os horários eram muito puxados, a gente começava às 7 horas da manhã, até às 3 da tarde, descansava 2 horas, voltava às 5, até às 11, 11h30 da noite, quando a gente voltava para dormir, eu ia na farra, e você tinha um dia de folga por semana. Um dia de folga por semana. Um dia só. E nunca o mesmo dia. Nunca. Se você era solteiro, você nunca sabia que era o teu dia de folga. Se você era alguns casados como que a gente chama, vivendo com alguém, não é? Que era meu caso. Eu tinha uma namorada, então a gente vivia em conjunto, era garçonete no restaurante em Lyon, e aí eu tinha minha segunda-feira, mas aí a gente ficou junto 6 meses. O dia que me separei, eu falei para o chefe, ele falou assim para mim, bom, então a semana que vem teu dia de folga já não é mais fixo. Tá bom, aí você conversa, né? Imagine se você ia opinar, discutir, ou não concordar. É muito simples, né? Pegava a porta e vai embora, porque tinha 10 para pegar o teu lugar atrás. Sim, verdade. Nossa. Eu volto a dizer, a vida não é fácil, mas eu não me importava, sinceramente, para mim era uma coisa tão natural, eu tão apaixonado pelo que eu fazia que tudo bem, não tinha problema nenhum. E foi em 1980 que daí você recebeu o convite para vir aqui para o Brasil, né? Mas na verdade não foi um convite, né? Dando uma extensão no que eu estou dizendo agora, Sim. só de uma que você não tinha muito como opinar, né? Era sim senhor, sim senhor, sim senhor, entendendo? Então a única coisa que realmente eu me posicionei e que eu tinha intenção de ir embora da França, porque eu não queria ficar, eu queria viajar ao mundo, era uma coisa que eu tinha desde criança na cabeça. E aí eu fui falar isso para o chefe, o Roger Jaloux, que transmitiu para Monsieur Paul Bocuse. O Bocuse me chamou, conversamos, e ele falou, para onde você quer ir? Eu falei, aonde você quiser. Aí ele falou, então, talvez eu vou te mandar para Hong Kong, porque talvez eu vou abrir em Hong Kong,
Aí não deu para ir para Hong Kong porque ele não fez o negócio. Ele me chamou de novo, falou: você vai para os Estados Unidos. Aí eu fiquei muito feliz. Eu ia para tudo que eu queria era Estados Unidos. Sim. De novo, o destino. O dono do restaurante faleceu. Ele já tinha ido lá para me conhecer. E aí Paul Bocuse me chamou, falou: Laurent, esquece os Estados Unidos. E como nós abrimos no Brasil uma operação, eu estou com algumas dificuldades. Eu vou te mandar lá durante 6 meses e depois certamente você irá para o Japão. Eu falei: ok, tá bom. Então não tem. E aí vai eu lá. Eu tive que ir para Paris para a embaixada brasileira fazer a visita médica, traduzir meus diplomas, enfim, o certificado de trabalho. Uma coisa muito bem organizada, por sinal. Estamos falando de 1979. Eu fiquei surpreso, vamos dizer assim. Eu não conhecia, o Brasil não tinha a menor ideia. Mas eu falei: opa, os caras estão organizados, né? Então, depois que toda essa documentação ficou pronta, aí veio o dia da ida, que foi marcado para o dia 15 de dezembro de 1979. Na verdade, eu cheguei no Brasil dia 15 de dezembro de 79, portanto, embarquei dia 14, né? E antes disso, o Bocuse tinha me levado para fazer uma prestação junto com ele, com o sous-chefe, em Bogotá, na Colômbia, durante uma semana, que nós fomos lá servir o presidente da companhia Air Avion, que é o presidente da Colômbia na época. Eu não tive... eu fui obedecendo o que o Monsieur Paul Bocuse precisava naquele momento, mas porque eu também tinha demonstrado que eu queria viajar. Aí tudo começou aqui no Brasil. Os 6 meses se tornaram 43 anos. 43 anos, nossa. Nesse efetivo momento que talvez eu ia para o Japão em 1981, depois ele desfez a sociedade, acabou que isso me segurou mais tempo aqui. Eu ia para Nova York em 85, também teve um desfecho no meio. Então, são muitas coisas que eu relaciono isso estava escrito, né? O destino, acho que é algo que realmente a gente tem que ter a humildade de acreditar que faz parte na vida de cada um. E ele tinha operações, então, em diversos países, né, Lohan? Sim. Naquele momento ele tinha operação no Japão, tinha operação em 1982, ele abre na Disney, né, em Epcot Center, o Rio de Janeiro, só, se não me engano. Só isso, né? A grande operação dele na vida dele certamente foi os Estados Unidos, com a Disney e Epcot Center, no ponto de vista business, vamos falando assim. E a personalidade dele é muito forte, né? Assim, então, né? Muito, muito rigoroso, né? Opa. Mas o rigor que ele tinha dentro do trabalho do dia a dia, fora ele se tornava uma pessoa extremamente acessível, e extremamente consciente de tudo que ele representava e do que a gente representava também a representá-lo também. Então a gente anda na linha, né? Até vi em algumas entrevistas, ele gostava muito de conhecer, assim, a vida, a cultura dos países, né? Então, ele sempre levava uma máquina fotográfica, né? Registrando alguns momentos, né? Assim, ele sempre antenado, né? Extremamente antenado, e o que você acabou de citando é uma coisa incrível, porque em 1982 ele andava com uma maquininha fotográfica. Naquele momento a gente não fala de iPhone, não fala de celular, e ele era capaz de realmente parar na rua e tirar fotografia de algo que lhe chamava atenção. Então, demonstra realmente a perspicácia, a inteligência que ele tinha, não é? E sempre ele era extremamente respeitoso do gesto bonito do artesão, como um todo. Então, essa parte também de conhecer produtos, frutas, comidas típicas locais de cada país, acho que ele era um apaixonado também, né? Extremamente aberto para tudo isso, exatamente. É isso mesmo. Tanto que ele foi o cara que me deu a força quando eu assumi o restaurante. Em nenhum momento ele me impediu de usar os produtos locais dentro dos cardápios que eu comecei a estabelecer a partir de 1981, quando eu assumi o restaurante. Não, então, ele poderia ter falado: não, eu não quero saber disso, essas coisas. Não, ao contrário, ele incentivou muito, né? Então, isso demonstra a inteligência, a visão do cara. Estamos falando de 1981, né? Hoje é até normal olhar dessa forma. Sim. Mas você percebe a questão visionária que ele tinha. Ele foi, certamente, para mim,
não porque eu trabalhei para ele durante esses 9 anos todos, mas o maior de todos por causa disso, né? Saber separar a sua personalidade comercial da sua personalidade do dia a dia e da sua visão que ele tinha realmente para o mercado da cozinha como um todo, que viria a ser. Nossa, que bacana. E como que foi você quando chegou, né? Complicado um pouco sem falar um pouco a língua, né? Foi um pouco complicado, um pouco o início. Mas foi rápido, Foi né? Foi rápido. rápido. Eu tinha uma equipe realmente extraordinária, a maioria nordestina, que me aceitaram, me assimilaram muito bem dentro do contexto, e isso me ajudou muito, né? Me ajudou muito a me envolver, a ir no Maracanã, a ir na Feira de São Cristóvão, conhecer o Sarapatel, tomar cachaça, tomar cerveja com meus caras. Então, o Brasil tem isso extraordinário. Ele é um país que abre os braços às pessoas que vêm, principalmente para trazer algo positivo. Eu acho isso extraordinário, né? Eu posso te dizer o seguinte: eu nunca me senti um estrangeiro aqui, mesmo se eu gringo, se chama de gringo, mas eu acho isso excepcional, esse país que, infelizmente, eu diria que isso não está sendo usado como deveria ser, muito mais, que isso é uma força. Então, para mim, não teve dificuldade teve dificuldade sobre os produtos encontrados, mas que não era porque os produtos eram ruins, porque os produtos não entravam dentro do hotel, porque o restaurante ficava no último andar do Hotel Méridien, e como todas essas grandes organizações, existem umas barreiras, existe a palavra corrupção, que infelizmente é uma coisa existente. Então, para você quebrar tudo isso, eu tive que usar da minha loucura, eu diria, da minha prepotência, da minha coragem, para encarar uma situação daquela e tendo uma equipe que me apoiava para isso, principalmente. Então, Sim. bacana, realmente. E quando você chegou assim, quais produtos assim do Brasil que você ficou, ou fruta, ou um alimento que falou, nossa, que demais, assim, que te encantou, assim? O que mais me marcou logo no início, obviamente, foi a maracujá. Eu já conheci, não dessa qualidade como tem aqui no país. O caju me deixou muito perplexo, porque eu nunca tinha visto um caju na minha vida. A própria mandioca, que eu não conhecia, imagina. A mandioquinha, que depois virou uma referência no meu trabalho. Cupuaçu também, né? Exatamente, o cupuaçu, a primeira reação com o cupuaçu foi uma rejeição, porque eu não estava acostumada. Então, isso é incrível, mas eu diria que a inteligência do cozinheiro, numa hora dessa, e se esforçar, assimilar isso e transformar em algo belo, né? Porque o cupuaçu, por exemplo, na época, não era só comigo, a própria clientela local não tinha esse apegado com o cupuaçu, com o tucupi. Então, você encarar isso e dizer, não, eu vou trabalhar nessa direção e fazer eles entender que pode-se fazer uma cozinha boa usando esses produtos, foi um grande desafio e eu te diria algo que justificava a minha vinda num país como o Brasil. Eu não estava ali só para repetir alguma coisa, estava ali para fazer algo acontecer. Mesmo se isso era um subconsciente, não foi uma coisa premeditada, mas sempre o que me fez fazer isso é a paixão que eu tinha pela cozinha. Nossa, com certeza. E um prato que nem você falou com mandioquinha, né? Acho que é o musseline, né? De mandioquinha com caviar. Virou um super prato, né? Virou um ícone. Um ícone, né? Teve outros também, né, chefe? Teve o nhoque de milho verde, né? Nhoque de milho verde também, muito famoso. Que inicialmente a gente chamou de quenelle, mas não vendia nada, porque ninguém entendia o que era quenela. Na hora que eu botei nhoque, aí disparou a venda. Tem muito isso também, né? Tem que ter o olhar, ele tem que ser realmente o olhar, ele tem que sempre ter uma questão de respeitabilidade. Eu acho que é respeitar o mercado onde você está a atuar e estar ciente que você tem um recado para passar, mas sem desrespeitar esse mercado que te acolheu. Então, isso é um exemplo. Você chama de quenela, num país como o Brasil, naquele momento, ninguém sabe o que é quenela. Agora, você chama isso de nhoque, todo mundo já
conceitualiza o que é o nhoque. Então, ele se tornou um ícone de venda, né? Que ninguém hoje se atreve a fazer o nhoque de milho em nenhum restaurante, que é complexo. Complexo, né? Tem o pato com o uso do tucupi também, né? Usa o tucupi, que a primeira vez eu botei isso no cardápio, eu me lembro de um cliente que jantou sozinha e me perguntou se eu não era maluco por colocar uma comida de indígena. Eu fiquei assustado quando o cara me falou isso, né? Ele falava francês, eu acho que esse cara é burro, não entendeu nada, né? Então, e quando você vê hoje que o tucupi é usada para toda essa geração de cozinheiro aqui nesse país, eu acho isso sensacional, quer dizer, você percebe o como é difícil você assimilar alguma coisa na alimentação, você não define isso numa uma bagueta mágica, né? Tem todo um processo de assimilação cultural, que as pessoas começam a respeitar, uma referência histórica, para você poder aplicar isso, né, numa operação comercial que hoje está sendo assimilada, mas naquela época não, claro. Sim, sim. E teve sobremesas também com bacuri, né? Muito bacuri com chocolate, também é outra muito Foi forte, eleito né? no ano em 2007, se eu não me engano. Nossa, e que nem você falou do caju, né? Que você acha que fez uma caju com doce de leite e emulsão de Isso, cachaça e coco também. Nossa, deve ter ficado incrível, né? maravilhoso. Nossa, E muito aí bom. vai. E aí por aí vai, né? Essas misturas das nossas frutas, incrível, né? Nossa. Eu fiz recentemente um episódio sobre punks, né? Essas plantas não convencionais, né? Alimentícias. E é fantástico. Eu fiquei maravilhado, né? Com essa quantidade de coisas que a gente às vezes nem conhece, né? Que é possível a gente utilizar. Isso é fantástico. E uma coisa importante que esse trabalho do cozinheiro que se aproxime desses produtos, nesse período que a gente está falando de ecologia, de questão ambientalista, se o cozinheiro se aproxima do que a natureza lhe oferece, e óbvio que ele acaba tendo um papel preponderante na sociedade para educar a população a assimilar na sua alimentação o produto da sua terra. Com certeza. Então, que eu acho, o cozinheiro não é um mero artista, e não é um mero executante, ele tem um papel fundamental nesse elo do que a natureza oferece e a conscientização do consumidor. Sim. Né? O chefe, aí teve 2 restaurantes também. Você teve o restaurante no Rio, né? E depois ele veio para São Paulo, né? Exato. Na verdade, iniciamos o restaurante Laurent no Rio de Janeiro em 1986 até 91. Depois me mudei para São Paulo em 91 com o restaurante Laurent até 2005. E nesse período ficou em 2 endereços diferentes, né? Teve um endereço até 2001, e 2001 até 2005 ficou no outro local, mas sempre em São Paulo, obviamente. E aí de 2003 para cá que eu iniciei o trabalho na escola, né? E a escola, nossa, tá um sucesso, né, chefe? Tá muito legal, né? É muito trabalho, mas eu acho que realmente ela tem um sucesso, porque eu tive, de novo, eu acho que eu olhei para o mercado e defini que a minha escola ela teria um direcionamento às pessoas que precisam melhorar seu trabalho do dia a dia no seu empreendimento. Então, no seu empreendimento, a pessoa que está com o empreendimento, obviamente, que ela não tem tempo de se ausentar do seu negócio durante 2, 3 meses, 1 ano para fazer um curso. Então, optamos por uma escola que oferece módulos, que são módulos de imersão dentro do conhecimento, que da nossa parte, aqui na escola, a gente sempre vai atrás de coisas novas, de conhecimento mais aprofundado, que pode ajudar o cara que tem um empreendimento a melhorar seu negócio do dia a dia, no que diz respeito a otimização, a economia, a questão qualitativa, numa produção mais reflexiva. Então, a escola se posicionou, eu diria, mais uma questão da ciência como um todo. Não é cientista, mas na ciência de dizer por que temos que fazer dessa forma. Eu levei dentro da escola essa questão profunda, do porquê, do para quê, do como. Muito mais que simplesmente a questão arte, né? Então, que eu acho que um cara que abre um restaurante, ele tem que pagar suas contas no final do mês. Então, ele quer oferecer qualidade para o seu consumidor, para o seu cliente.
Então, ali que a Escola Laurent se posiciona dentro desse parâmetro, vamos dizer, não é? Sim, sim. Eu estava vendo, e tem diversos cursos, né? Desde os clássicos, né, da gastronomia francesa, depois tem, né, fazer as bases, né, as massas. Uma escola que se volta para o interesse do mercado, exatamente, né? Sim. Poxa, muito legal, viu, chefe? Gostaria de te agradecer imensamente, viu, a oportunidade de falar contigo, conhecer um pouquinho mais sua história. E a escola, estamos aqui no mesmo endereço, né? na Rua Groenland 374. Se alguém tiver interessado, o site é www.laurent.com.br, tem o Instagram Escola Laurent e o chefe Laurence Faudot, Escola Laurence Faudot, e o chefe, eles têm todos os acessos ali. Se quiser mais detalhes, essas coisas todas, estamos aqui à disposição. E não tem um perfil definido. É o seguinte, quem frequenta, às vezes, na turma que eu tenho, que são turmas pequenas, que são sempre turma de 10, ou até menos, né, entre 6 e 10, vamos dizer assim, você acaba tendo pessoas que são empregados de um restaurante, Sim. Um chefe, pode ser uma cozinha de casa, que já tivemos, e no meio de tudo isso você tem um cara do mercado financeiro que quer largar tudo e que quer abrir uma postura, uma pessoa que cozinha, que começou a cozinhar por diversão em casa e que acaba se tornando um negócio. Então, é muito diversificado. Eu diria que para frequentar a escola, o que basta é ser apaixonado pela cozinha. O resto, a gente cuida disso. Essa gente aí cuida, né? Não, é fantástico. E tem também os online, né? Quem está distante também, né, chefe? Quem está distante em outra cidade. Agora, tem os cursos online, portanto, são pré-gravados e estão à disposição ali, justamente no Instagram, essas coisas todas. E tem os cursos ao vivo, que a gente chama. Isso, então, isso. O curso ao vivo é um curso que eu atuo ao vivo, junto com uma plateia que a gente limita ao máximo de 25 pessoas e que interfira comigo diretamente, que pode cozinhar junto comigo, observa e depois faz em casa e manda para a gente com o canal que nós abrimos aqui na escola, os trabalhos que eles forem executar, e em cima disso a gente responde. É bastante trabalho. Eu tenho uma equipe pequena, mas todo mundo extremamente ocupada, e isso dos meus caras justamente muita flexibilidade, um cara que trabalha comigo, ele tem que ser muito antenado, né? Então, sim, ele é capaz de responder, eu confio muito, eu acredito na competência de cada um, então ele vai responder a um cliente, igual o Bocuse fazia com a gente, né? Não éramos lá só para executar. Ele falava assim, quem sai daqui, no mínimo, é para... igual um carro de Fórmula 1. Vocês estão aqui para depois pilotar um carro de Fórmula 1 aonde for. Então, um cara que trabalha comigo, isso que eu quero dele, que ele tem essa capacidade, essa flexibilidade, e que o próprio mercado hoje requer, né? Você Sim. não pode ficar habitolada, né? Tem que ter uma visão 360 graus. É isso aí. Que legal. Mas muito obrigado, viu? Mais uma vez, nossa, honrado aí falar contigo. E parabéns para tua mãe, porque tua mãe, você falou que ela tinha um restaurante? Sim, é uma rotisserie. Minha mãe cozinha muito, nossa, é uma excelente cozinheira. Mas a cozinha é excelente. Então eu só sei provar, ainda não sei fazer, mas provar eu sei bem. Bom começo. Já é um começo, né, chefe? Eu mando um beijo para ela, viu? Muito obrigado, viu? Tchau, tchau. Valeu. Um abraço. Prazer ter falado. Obrigado.